Fala aí, arquiteto Júlio na área, e hoje nós vamos aprender a como importar os famosos blocos de AutoCAD e convertê-los automaticamente em objeto GDL do ArchiCAD. Bora lá? Vamos ver essas dicas aí que são muito importantes para quem já tem uma vasta biblioteca no AutoCAD e gostaria de convertê-las automaticamente em objetos de ArchiCAD. Então, no exemplo deste tutorial, nós vamos acessar aqui do site cadblocks.arch.br, que tem alguns exemplos de blocos disponíveis gratuitamente. Basta você escolher qual seria o grupo de interesse. Vamos aqui, por exemplo, em imobiliário. E nós vamos selecionar aqui, por exemplo, esse aqui, poltronas e sofás. Então basta vir aqui, clicar em baixar arquivo e nós vamos abrir ele aqui diretamente no AutoCAD. Vamos abrir aqui. Após abrir o AutoCAD, algumas dicas muito importantes antes de convertê-los automaticamente no ArchiCAD. Primeiro passo, verifiquem as unidades dos arquivos no AutoCAD. Nesse caso aqui no exemplo, estamos em metros. Basta apertar aqui o comando dist e confirmar se os blocos estão com as dimensões em metros. Então, 87 por 1,2, por exemplo. Outra dica valiosa. É muito importante vocês separarem aqui os nomes dos blocos, ok? Então, os nomes dos blocos vão corresponder automaticamente aos nomes dos objetos GDLs. Então, é muito importante você separar cada bloco desejado, pois será convertido em objeto GDL. Então, após fazer isso, nós vamos fechar. Não pode, nota, muito importante, não pode estar com o DWG aberto. Ao abrir o ArchiCAD, o que nós faremos aqui basicamente? É importante estar numa planta, é recomendável sempre quando for criar esses objetos, nunca abrir diretamente no projeto. Então a dica é, para quem não sabe, abre mais de um ArchiCAD, clica aqui no botão da direita, abrir outra interface do programa, tá? Nunca importem diretamente no seu projeto, para não contaminar o seu projeto. Aqui, então um exemplo, você abriria outra interface. Então o que nós vamos fazer aqui? Basicamente, basta clicar em arquivo. Você deve estar em uma planta, não esqueçam disso. F2 tem que estar numa planta. Arquivo, biblioteca, e é essa opção aqui que nós vamos usar. Ó, importar blocos a partir do DXF ou DWG. Então, nós vamos selecionar aqui, ele vem com um padrão, esse tradutor, especialmente incorporado. Então, nós vamos dar uma dica aí de como que você tem que configurar o seu tradutor para importação. Então, antes de selecionar o arquivo e abrir diretamente, você vai clicar aqui em definições. Então, nós vamos criar aqui um tradutor. Então, nós vamos clicar aqui em criar novo. Qual é o nome desse tradutor? Blocos importação, por exemplo, tá? Então, nós estamos criando um tradutor apenas para importação. Quais são as principais dicas? Você vai clicar aqui em unidades de desenho. Aqui você pode dar uma descrição desse tradutor. Então, por exemplo, este tradutor servirá para importar blocos e convertê-los, por exemplo, em objetos ArchiCAD, ok? Então, nós vamos clicar aqui em unidades, aqui que é muito importante, tá? Na unidade em metro, que é a unidade que você quer importar. Isso é muito importante. Existem outras atribuições aqui, mas nós não vamos modificar, pois o mais importante é esse daqui e mudar aqui para metros. Salvar, pode ver, isso aqui ele fica por máquina, pessoal, então se você quiser exportar e importar em outras máquinas, basta clicar em definições, aí você clica aqui em procurar, copia esse arquivo, ó, XML, e envia para os outros computadores, ou deixa na rede se você estiver trabalhando com um servidor. Então, voltando aqui, nós vamos clicar em abrir o bloco. Então, o que é importante para isso funcionar? O seu DWG deverá ter vários blocos separados, apenas isso, tá? Então, vamos dar um OK. Ele vai converter todos os blocos de AutoCAD em GDL. Qual que é a facilidade, pessoal? Uma dica muito importante no bloco de AutoCAD, mas para quem já trabalha com AutoCAD, é separar aqui por achura, tá? Você criar uma achura pelo menos como fundo, para que fique mais fácil você selecionar na planta e ao mesmo tempo para ele criar uma máscara de fundo lá no ArchiCAD. Então, ele não dá nenhum aviso, nós vamos clicar aqui em objeto, ó, dou 2 cliques, e ele fica aqui em cima, em biblioteca interna. Observem que todos os blocos que estavam naquele DWG, ele importou, olhem aqui que interessante,
como um objeto GDL e criou automaticamente os pontos quentes. Então eu posso clicar aqui em OK, clicar aqui e veja lá os blocos, tá? Então vou pegar aqui outro ponto, deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Olha que legal. Então selecionamos aqui, dou OK. E ele fez isso para cada elemento. Depois, através da sobreposição gráfica, quem não viu pode ver no nosso vídeo anterior, você pode criar uma sobreposição para deixar tudo branco, por exemplo, com as linhas cinzas, se você desejar, em um projeto. Se eu apertar F3, o importante é que ele deixou isso aqui chapado, então geralmente ele importa esses blocos e cria as linhas como se fossem em 3D. Claro que não tem funcionalidade neste ponto, mas, por exemplo, uma vaga de estacionamento é muito bom você importar até mesmo quando você quer só simular o símbolo em 3D, mesmo que você não queira modelar aquele carro ou aquela vaga, por exemplo, tá? Então, a gente recomenda para quem já tem uma biblioteca e gostaria de utilizar pelo menos a planta, pois se eu tiver em 3D, aí vale a pena você criar o seu objeto. Se você gostou desse vídeo, pedimos para você deixar aquele like, acompanhar o canal aí da SPBIM, pois toda semana nós temos vídeos sobre ArchiCAD, Revit, SketchUp. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar, ativar o sino, pois toda semana nós estamos divulgando conteúdo como este. Obrigado, pessoal, e até a próxima!